Pessoas que morreram por saberem demais. Um tema que parece ter saído de um filme de suspense, mas que está mais perto da realidade do que imaginamos. Hoje vamos explorar histórias detalhadas de figuras que partiram sob circunstâncias misteriosas e que levantam uma pergunta inquietante: elas sabiam demais? Prepare-se para mergulhar em um mundo de segredos, conspirações e mortes inexplicáveis. Stanley Meyer, o homem que queria abastecer o mundo com água. Stanley Meyer não era apenas um inventor, mas um visionário. Ele afirmava ter criado uma tecnologia revolucionária, um carro movido a água. A ideia era simples, mas poderosa. Ele dizia que sua invenção dividia as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, utilizando uma quantidade mínima de energia e usava o hidrogênio como combustível. Imagine um mundo onde o combustível é praticamente gratuito e abundante. Esse era o futuro que Meyer prometia, mas, como acontece com muitas ideias inovadoras, essa promessa veio acompanhada de controvérsias. Stanley demonstrou seu carro movido a água em várias ocasiões, alegando que ele podia percorrer centenas de quilômetros com apenas alguns litros de água. Mas o que parecia ser uma revolução também era uma ameaça direta às indústrias de combustíveis fósseis. Em 1998, Meyer morreu repentinamente durante um jantar com potenciais investidores. A causa oficial foi um aneurisma cerebral, mas seu irmão insistiu que Meyer havia dito suas últimas palavras: "Eles me envenenaram." Será que ele foi silenciado por interesses que não podiam permitir que sua invenção viesse à tona? Job Land, o cientista que podia mudar o rumo da pandemia. Job Land era mais do que um pesquisador renomado. Ele era uma voz ativa na luta contra o HIV/AIDS e um defensor incansável de que medicamentos antirretrovirais deveriam estar acessíveis a todos, independentemente de sua condição financeira. Land acreditava que as soluções para as grandes pandemias não estavam apenas na ciência, mas também na política e na ética. Em 17 de julho de 2014, Land estava a bordo do voo MH17 da Malaysia Airlines, que foi abatido sobre o leste da Ucrânia. Ele estava a caminho de uma conferência internacional sobre AIDS na Austrália, onde apresentaria estudos que poderiam mudar o rumo do combate à doença. A tragédia que matou todos a bordo levantou questões. Teria sido um acidente de guerra? Ou havia algo mais envolvido? Land estava prestes a apresentar dados que poderiam expor interesses financeiros ou políticos na indústria farmacêutica. Coincidência ou conspiração? Royal Raymond Rife, o homem que desafiou a medicina convencional. Royal Raymond Rife foi um gênio incompreendido. Nos anos 1930, ele criou um microscópio incrivelmente avançado para sua época, capaz de observar vírus vivos, mas sua verdadeira revolução foi a descoberta de frequências que, segundo ele, poderiam destruir micro-organismos prejudiciais sem danificar as células humanas. Rife acreditava que sua tecnologia poderia curar doenças graves, incluindo o câncer. Ele chegou a tratar pacientes com êxito, segundo registros da época. Porém, suas descobertas atraíram a fúria de grupos poderosos, como a indústria farmacêutica. O que se seguiu foi uma campanha sistemática para desacreditá-lo. Seus equipamentos foram destruídos, ele foi processado e caiu em desgraça. Rife morreu em 1971, oficialmente de overdose de Valium e álcool, mas muitos acreditam que ele foi silenciado por saber demais.
Jacob Gringerby, o cientista do silício. Jacob Gringerby era um cientista brilhante, mas pouco conhecido fora dos círculos acadêmicos. Ele trabalhava com aplicações de silício em biotecnologia, uma área que poderia revolucionar tratamentos médicos. O que tornava seu trabalho tão especial? Gringerby explorava como o silício podia ser usado para criar interfaces entre o corpo humano e a tecnologia, algo que muitos acreditavam ser a próxima fronteira da medicina. Em 2008, ele foi encontrado morto em seu laboratório. A cena era estranha. Documentos importantes haviam desaparecido e a causa oficial da morte foi inconclusiva. Gringerby estava prestes a publicar estudos que poderiam transformar indústrias inteiras. Seria sua morte um caso de roubo industrial? Ou ele tornou um alvo por estar perto demais de algo grandioso? Todas essas histórias que eu acabei de contar para vocês, todas elas têm algo em comum. Todas envolvem pessoas visionárias que pareciam estar prestes a transformar o mundo, e todas terminaram em morte sob circunstâncias que deixam um rastro de dúvidas. Seus legados permanecem envoltos em mistério, e suas mortes levantam uma questão: é perigoso saber demais? E então, até onde a coincidência pode ir antes de se tornar conspiração? Existe um limite para o quanto podemos saber antes de nos tornarmos ameaças? Essas histórias são um lembrete perturbador de que, em um mundo cheio de segredos, algumas perguntas podem ser perigosas demais para serem respondidas. Pense bem. Quem se beneficia com o silêncio? E quem será o próximo a descobrir algo que não deveria?